esclarecendo para o nosso público como que a Constituição Federal fala da nossa segurança pública. Porque eu noto que as pessoas, às vezes, ficam confusas. O que é policial civil, como a Marcilene, o Itamir? O que é policial militar? O que é policial federal? Por exemplo, tem a Polícia Rodoviária Federal, tem a Polícia Federal, tem o Exército. Então, eu queria começar essa live lendo aqui para as pessoas o que está na nossa Constituição Federal. Então, antes até de falar do artigo 144, que trata da segurança pública, a segurança é um dos direitos da sociedade. A sociedade tem direito à saúde, à educação, à assistência, à previdência, à segurança. A segurança é uma das garantias da ordem pública, não é? Então, é um direito muito importante para toda a sociedade. Então, esse debate aqui, ele não interessa somente à categoria dos policiais que estão sendo atingidos em seus direitos corporativos por essas PECs. Claro que interessa. Eles prestaram concurso, eles se dedicam às suas profissões, eles arriscam a vida para defender a sociedade. Então, é claro que eles têm interesse corporativo, sim, mas a sociedade também, como um todo, tem interesse em manter a qualidade da segurança pública no Brasil, não é? E exigir que a segurança pública seja cada vez mais bem preparada. Porque quanto mais preparada for a segurança pública, em todas as suas facetas, melhor serviço ela prestará a todos nós, a toda a sociedade, a toda a nação brasileira. Então, o que está lá no artigo 144 da Constituição brasileira? A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Veja bem, está na Constituição isso. Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal. Então, um dos setores da segurança pública é a Polícia Federal. Outro setor, Polícia Rodoviária Federal, cujo presidente da federação está aqui hoje com a gente, o Dovercino Neto. Polícia Ferroviária Federal. Policiais civis, que estão aqui hoje representados pela Marcilene e pelo Itamir, de duas regiões diferentes. Policiais militares e corpos de bombeiro militares. Os corpos de bombeiro acho que são os mais conhecidos da população, né? São os que aparecem muito aí nas horas mais dramáticas, não é? Na hora dos desabamentos, né? Dos incêndios, eles estão sempre presentes. E da mesma forma, os policiais, os outros também, né? Faz-se uma força-tarefa conjunta nessas horas. E temos também os policiais penais, tanto em âmbito federal, estadual e municipal. Eu inicio abrindo esse artigo 144 da Constituição, porque eu noto que há uma confusão, às vezes, na base da sociedade, entre todos esses diferentes setores, né, e órgãos que cuidam da segurança pública no Brasil. Então, hoje nós estamos aqui com a representação da Polícia Rodoviária e de policiais civis, mas nós temos todos esses outros aqui também. Bom, eu noto também que existe, tanto na base de servidores públicos, como na base da sociedade em geral, às vezes um discurso equivocado, de que os militares têm um tratamento
diferenciado. Isso, às vezes, vem de próprias iniciativas. Por exemplo, na época da reforma da Previdência, estava todo mundo junto. E como a categoria da segurança pública estava muito mobilizada e tinha, de certa forma, força para barrar aquela reforma, que não era também reforma, era contra-reforma, o que o governo fez? Editou uma PEC paralela e criou uma certa ilusão de que alguns danos seriam minorados para os militares. Era muito pouca coisa, gente. Aquela PEC paralela minorava muito pouca coisa. Foi mais para iludir mesmo. E o que aconteceu com aquela PEC paralela? Ficou parada, está parada até hoje. Não andou. E todos os policiais estão aí atingidos pela reforma da Previdência. Quantos que morrem combatendo o crime deixam suas viúvas aí com uma pensão reduzidíssima, que foi reduzidíssima com a reforma essa última reforma agora de 2009, não é? De 2019, a contra-reforma da Previdência. Agora nós estamos com 2 novos ataques, que não tem, gente, nenhuma exceção. Quem é carreira de Estado e está achando que não vai ser atingido pela PEC 32, pela PEC 186, está mal informado. Quem acha que essas PECs não atingem os atuais servidores, está mal informado. Essas propostas atingem em cheio todas as categorias, todos os atuais, os aposentados, atinge todo mundo e atinge toda a sociedade. Eu não quero me alongar, porque quero dar a palavra para os nossos convidados de hoje, mas eu queria fazer um brevíssimo resumo. Primeiro, essa PEC 186, que já foi aprovada com essa chantagem do auxílio emergencial, como se precisasse de aprovar essa PEC para garantir o auxílio emergencial aos necessitados, isso foi uma chantagem, gente. O governo poderia estar pagando auxílio emergencial desde 1º de janeiro deste ano. Bastaria um decreto prorrogando o estado de calamidade pública, e tem que prorrogar mesmo, né? Olha aí, a calamidade está só aumentando, mais de 2.000 mortos por dia. Bastaria esse decreto e uma medida provisória para deliberar sobre os parâmetros, ou seja, 2 iniciativas do Executivo que poderiam ter sido tomadas no dia 1º de janeiro, porque temos dinheiro em caixa para pagar. Na conta única do Tesouro, em final de dezembro de 2020, nós estávamos com quase 1 trilhão e 300 bilhões. Agora estamos com 1 trilhão e 400 bilhões. Na conta única do Tesouro Nacional. Além disso, quase 2 trilhões em reservas internacionais. Alguns dizem que esse dinheiro é intocável. Mentira! No final de 2019, os bancos queriam dólar. O Paulo Guedes liberou quase 40 bilhões de dólares para os bancos. Por que agora que o nosso povo está morrendo, não pode usar as reservas que estão lá fora na gaveta? Claro que pode. E, além disso, nós temos cerca de 1,5 trilhão no caixa do Banco Central, parado, remunerando a sobra de caixa dos bancos, que nem é dinheiro dos bancos, é dinheiro nosso, de todas as pessoas que têm conta bancária, de todas as empresas que têm conta bancária, todos os órgãos públicos que têm conta bancária. É um dinheiro que deveria voltar para a sociedade a empréstimo a juro baixo, mas não. Fica lá, depositado no Banco Central, rendendo juros só para os bancos. Então, se nós estamos pagando juros sobre esse dinheiro tinha que ser usado para alguma coisa, é dívida.
Então, gente, 5 trilhões em caixa. E bastaria um decreto e uma medida provisória no dia 1º de janeiro para que ninguém estivesse aí nessa penúria que está. Gente desmaiando em praça pública, morrendo de fome. Num dos países mais ricos do planeta. No celeiro do mundo. Mais da metade do alimento do planeta sai do Brasil. O Brasil alimenta o mundo. E nosso povo morrendo de fome. É inaceitável. É caso de polícia, já que nós estamos falando aqui com a categoria policial. Nós não podemos aceitar isso. E essa situação agora vai se agravar. Por quê? O que está por trás da PEC 186? Essa PEC, gente, já falei, o auxílio emergencial foi usado só como chantagem. O verdadeiro objetivo dessa PEC foi colocar o privilégio da chamada dívida pública, que nunca foi auditada, como prioridade máxima da Constituição. E colocou. Está lá na Constituição agora que todos os entes federados, União, Estados, DF, municípios, têm que garantir a sustentabilidade da dívida. Na hora de fazer seus orçamentos, todas as metas, todos os parâmetros têm que obedecer primeiro a sustentabilidade da dívida. Então, os orçamentos públicos vão ter que separar o que precisa para não deixar a dívida aumentar, para não deixar ela aumentar, o que tem que fazer? Pagar. E depois é que vai cuidar do resto. E o que é o resto? É toda a estrutura do Estado. São todos os serviços prestados à população. Saúde, educação, segurança, previdência, assistência, todos os investimentos em infraestrutura, tudo relegado a segundo plano. Porque, primeiro de tudo, vem a dívida. Que dívida? A Auditoria Cidadã tem denunciado uma chamada dívida que tem crescido por conta de mecanismos financeiros, como essa remuneração da sobra de caixa dos bancos, 2 trilhões de títulos da dívida interna, e são usados para essa remuneração. Essa PEC 186 criou um novo subteto. Se nós já temos sofrido restrições desde a aprovação da emenda constitucional 95, que estabeleceu um teto, rebaixado, porque se baseou no orçamento de 2016, que já foi um orçamento do 2º ano da crise fabricada. Agora, essa PEC coloca um subteto. Que subteto é esse? O total das despesas, com toda a estrutura do Estado, com todos os serviços prestados à população, terá que ficar abaixo das receitas correntes. Que são as receitas correntes? Basicamente, a receita tributária, do tributo pago pelo contribuinte. Então, essa PEC coloca a política recessiva de ajuste fiscal no texto constitucional. Essa política, gente, ela trava o gasto público para privilegiar essa dívida ilegal, ilegítima, que a gente vem denunciando e que nunca foi auditada. E essas ilegalidades estão presentes também na dívida dos estados e de vários municípios. E ela coloca, então, a possibilidade de cortes. Se foi tirado da primeira versão da PEC, aquela coisa que podia cortar até 25%, agora o corte está aberto. Porque quando atingir esse patamar aí de 95% das receitas correntes, está aberto lá. Poderão ser feitos ajustes, vedações, suspensões. De quanto? Antes estava 25%. E agora? De quanto que vai ser? Vai ser de 25% ou vai ser de 40%? Gente, isso é gravíssimo. E outra, condena como se essa dívida fosse algo eterno. Como colocar uma política de governo? Se o governo quer fazer essa política recessiva, isso é uma política de governo. Por exemplo, para ilustrar, a China gastou mais do que recebeu.
Agora, em 2020, ela praticou deliberadamente uma política de déficit fiscal, de déficit primário, de 3% do seu PIB. E olha que o PIB da China é um PIB gigante, está superando o PIB dos Estados Unidos já. Então, por que eles fizeram isso? Porque é hora de gastar. A China gastou em ciência e tecnologia e está lá produzindo as vacinas para o mundo. Gastou em educação, gastou em saúde, gastou em segurança, gastou em todas as áreas. E olha o que aconteceu com a China. Está debelando muito melhor a questão da pandemia e cresceu 2,5% do PIB. Então, gente, essa política de ajuste, nós vimos na Europa a austeridade que a Europa passou nos últimos anos, para quê? Para salvar os bancos que estavam em risco de quebra por conta da farra dos derivativos. Aplicar austeridade na Europa. O que aconteceu? Reduzir investimentos em educação, em saúde, e olha o estrago da pandemia lá na Europa. Então, essa política de austeridade, de ajuste fiscal, ela já está comprovadamente, é uma política que reduz o tamanho do Estado, prejudica a sociedade e faz mal para a economia. É isso que essa PEC faz. Depois, ao longo do debate, a gente vai acrescentando outros pontos. E a PEC 32, gente, é o verdadeiro desmonte do serviço público. Eu convido quem ainda não leu, que leia a Carta Aberta, que foi uma iniciativa da Auditoria Cidadã e que já está apoiada por mais de 124 entidades da sociedade civil e militar, né? E nós temos que questionar as autoridades. São 25 questionamentos lá em relação a essa PEC 32. Já enviamos para as autoridades do Executivo, do Legislativo. Do Legislativo já fizemos, inclusive, interpelação extrajudicial, através de cartório, para que interrompam esse desmonte do Estado.